depravação total. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Que coisa linda, Senhor, porque nascemos pecadores e nascemos debaixo da sua ira e fomos rebeldes, inimigos teus durante toda a nossa caminhada fora da união que há no seu Filho unigênito Jesus Cristo. Éramos rebeldes, não críamos em Ti, blasfemadores contra Ti, rejeitávamos o Evangelho, a Cristo, a Deus. Mas no tempo, na hora que o Senhor soberanamente determinou, a Tua palavra, o Evangelho, que muitos dos Teus servos e até não servos pregaram para nós, porque o Senhor usa quem o Senhor quer, quebrou o coração de pedra, esmiuçou a rocha e fez com que o nosso coração se voltasse e fosse propício, se voltasse, fosse conduzido à sua vontade. O Senhor nos fez nascer de novo, nos regenerou e mudou a nossa inclinação para Te servir. Ó Pai querido, Pai amado, que obra maravilhosa, que amor grandioso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque a Tua ira estava sobre nós, mas o Senhor, aleluia, através do sangue do Cordeiro, expiou a cada um do Teu povo. Não mais ira, mas bondade, misericórdia. Não mais ira, mas amor eterno. Aleluia, paciência. Isso é grandioso demais. Porque ainda olhamos para nós, ó Pai, e vemos muitas falhas. Isso é o que nos leva a gemer, da mesma forma como a natureza geme. E ansiamos, ó Pai, aleluia, pela plena revelação, ou seja, pela volta de Cristo para buscar a sua igreja. Porque ali, na volta de Cristo, nós sabemos, ó Pai, aleluia, que essa tristeza em ainda falhar, que a luta que nós temos contra o pecado, que tenazmente nos assedia, aleluia, ela vai cessar. Não haverá mais choro, não haverá mais clamor para que o pecado não venha nos dominar. Não haverá, ó Pai, mais sofrimento que o pecado gera em nossas vidas. Ó Pai, glórias a Deus, porque o Senhor nos deu esse entendimento, que o Senhor nos deu não um espírito de escravidão, mas o espírito que nos faz clamar, Abba Pai, aleluia, o espírito que nos faz clamar, Maranata, volta Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, que isso esteja sempre em nossos corações, que a Tua graça, Senhor, nos conduza, aleluia, a Tua lei, a Tua palavra e as Tuas promessas, e que elas sejam verdadeiramente vida em nós, aleluia, para todo sempre. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos.
versículo de número 1 do capítulo de número 2 é maravilhoso, né? Ele vos deu vida. Amém? Irmãos, não há nada mais inesperado do que isso. Amém? Você, quando vai num velório, você não espera que o morto se levante. Amém? Geralmente quando acontece isso é pegadinha desses programas, né? O povo fica tudo desesperado. Amém? E é forte isso aqui, né, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Amém? Vida eterna. Não é simplesmente que ele ressuscitou. Amém? Alguém do sepulcro. Amém? Do caixão. Porque isso não é difícil para Deus. Amém? Ele mostrou claramente, enquanto caminhava aqui, o Emanuel, que para ele essas coisas não são nada. Depois de já estar visto corrupção, amém? Cristo chamou a Lázaro e Lázaro se levantou do sepulcro. Amém? Totalmente restaurado. Mas a questão é que Lázaro, um salvo, amém? Ressuscitou. Amém? Mesmo depois de ver corrupção, o que significa o quê? Já estava podre. Amém? Já estava apodrecendo. A Marta, a irmã, fala: Senhor, já fede. Mas para Deus não é nada, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Mas esse Lázaro que ressuscitou voltou a morrer. Amém? A vida de que Paulo está falando aqui é muito maior do que ressuscitar um morto. Amém? É trazer da massa de corrupção caída, amém? Vida, amém? Vida em abundância, amém? Vida eterna para pessoas que não poderiam se levantar das suas condições de mortos espirituais em delitos e pecados. Esse é o verdadeiro milagre do Evangelho, amém? Não é a cura de um paralítico, não é a ressurreição de mortos, amém? O milagre do Evangelho é Deus pegar uma massa de porcaria, de imundícia, que é o pecador morto em delitos e pecados, longe, afastado de Deus, sem condições de buscar a Deus, e Ele dá vida, amém? A nós. Esse é o milagre. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, uma irmã falou que uma pessoa saiu da igreja dele. Nessa época, irmãos, o herege Valdemiro Santiago estava bombando, né? Todo mundo surpreso. Apareceu um homem que faz milagre igual no Antigo Testamento. Eu me lembro dessa época. Amém? Irmã Alessandra, amém, falou que ela estava congregando numa igreja e falou que um irmão falou assim: não, estou saindo daqui porque eu quero ver milagre. Essa igreja aqui não tem milagre. Aí eu falei para ela, ele está mais cego do que cego em tiroteio, né, irmã Alessandra? Porque tem irmãos aí que dá bom testemunho, irmã Alessandra? Tem pessoas salvas aí? Tem. Eu creio, pastor. Amém? Então eu falei, como é que ele não está vendo milagre? Amém? O milagre são vidas transformadas, são pecadores, aleluia, trazidos à vida. Amém? E que pela misericórdia de Deus demonstram isso no seu testemunho para a glória do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. A Escritura Sagrada nos ensina, em toda a sua extensão, amados irmãos, que toda a humanidade, de Adão até o último ser humano a nascer neste mundo antes da volta de Jesus Cristo, está completamente depravada. Amém? Ou seja, separada, afastada, sem condições de alcançar ao Deus vivo por suas forças. Se você for para o versículo de número 12 do mesmo capítulo, Paulo fala bem assim: naquele tempo estavais sem Cristo, ou seja, sem união com Cristo, amém? Separados da comunidade de Israel, ou seja, separados da igreja, separados do corpo de Cristo. Nós vamos nos aprofundar aí no entendimento, amém? E estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem esperança, e sem Deus no mundo. Sem Deus, sem a benevolência de Deus, amém? Esse é o sentido que Paulo está falando, sem Deus, amém? Paulo deixa claro nessas passagens, irmãos,
o estado de separação dos descrentes em relação a Deus vivo. Agora preste atenção, irmãos. O problema do homem caído não é ter medo de Deus. Amém? Não é ter medo de Deus. E por isso que ele não se aproxima de Deus. Né? Muitas pessoas, muitas igrejas, entre aspas, nos nossos dias, muitos mestres, entre aspas, nos nossos dias, ensinam exatamente isso. Amém? Ah não, as pessoas não vêm para a igreja, as pessoas não vêm, não se entregam a Deus, porque certos pastores, eles falam assim, né, só prega sobre o inferno, só prega que a pessoa é pecadora. Amém? Não faça isso. Se você quer ver a sua igreja cheia, não fale sobre o inferno, não fale sobre o lago de fogo, não aponte os pecados das pessoas. Amém? Porque senão elas vão ter medo de se aproximar de Deus. Amém? Eles precisam, né? Esses falsos mestres e igrejas dizem que as pessoas precisam se sentir bem, com a autoestima delas elevada, para que elas possam se achegar a Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma grande heresia. Amém? Irmãos, preste bem atenção. O medo, acompanhado da graça mediante a fé, é que leva o homem pecador à salvação e ao temor ao Senhor. Amém? Vou repetir. O medo, acompanhado de graça, amém? Mediante a fé, é que leva os homens pecadores à salvação e ao temor do Senhor. Amém? Que o diga os marinheiros de Jonas, não é? Nós não pregamos domingo passado, acho que foi domingo passado. O que eles tinham? Medo do quê? De morrer. Medo de morrer, joga tudo fora, joga o que vai nos dar lucro, né? Joga fora, o navio vai afundar, nós estamos com medo de morrer. Eles não tinham medo de Deus, eles tinham medo de quê? De morrer. Mas a graça começou a transformar os corações dele, ao ponto de, já com a operação de Deus sobre eles, sabendo como parar a tempestade que iria matar eles não lançam Jonas. Como é que a gente vai parar essa tempestade? É só me lançar, Jonas diz. Eles temendo a Deus, medo e graça, temendo a Deus, remavam mais forte. Não vamos lançar. Esse homem é homem de Deus. Como que a gente vai lançar esse homem no mar? Como que a gente vai matar ele? Deus vai cobrar da gente. Não mais medo da morte, mas temor de quem? De Deus. Essa é a diferença. Verdadeiramente, irmãos, nós devemos falar sobre o inferno mesmo. Verdadeiramente nós devemos apontar o pecado dos pecadores e falar: vocês estão indo e a ira de Deus está sobre vós, na esperança que esse medo, junto com a graça de Deus, gere temor no coração do pecador. Porque uma coisa é certa, irmãos, ao contrário do que esses mestres malignos dizem, que as pessoas têm medo de ir à igreja porque têm medo de Deus, a Bíblia não ensina isso. Ao contrário, a Bíblia deixa bem claro: o pecador vive toda a sua vida e morre sem qualquer medo e nem temor de Deus. Você pensa que a pessoa que está em pecado acorda de manhã com medo de Deus? Eu nunca acordei, nos meus muitos anos, infelizmente, longe de Cristo, com medo de Deus, irmãos. Eu acordava e estava pronto para mais um dia de pecados. Mas você vai falar: não, mas o avião cai e os caras se desesperam. Eles têm medo do quê? Da morte. De Deus não. Aonde está isso na Bíblia, irmão? Pastor, Romanos 3,18. Não pense que os pecadores têm medo de Deus. Ao contrário, eles zombam, eles riem. Eles ficam apavorados diante da morte, quando a morte se aproxima, né? Começa um tiroteio, o cara: meu Deus do céu, eu vou morrer. O bandido aponta a arma para ele e mija até nas calças, com perdão da palavra, irmão.
mas não é medo de Deus. Enquanto não vê algo que realmente traga a visão da morte a ele está vivendo longe de Deus, sem que quer medo. Olha, está isso na Bíblia, pastor, Romanos 3. Romanos 3, versículo de número 18. Paulo é bem claro. Não há temor de Deus diante dos seus, falando de toda a humanidade. Não há temor, eles não têm medo de Deus, muito menos temor. Amém? Não tem. O homem caído, ele vive toda a sua vida, amém? E morre sem qualquer medo de Deus. Amém? Todos nós aqui nessa noite, irmãos, éramos e estávamos nessa condição, não é isso? O texto inicial. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Amém? Todos nós. Essa é a maravilhosa graça de Deus, porque nós não somos diferentes de nenhum que está aí afastado no mundo. Éramos na mesma condição. Amém? Todos nós aqui nessa noite éramos e estávamos, se a graça nos alcançou, nessa condição. Não tínhamos nem medo, nem temor do Senhor. Vamos ver mais alguns textos que mostram isso. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ou seja, sem temor de Deus, vivendo afastado, longe da herança, longe das promessas de Deus, sem Deus no mundo, pecadores. Colossenses capítulo de número 1. Deixa o seu dedinho aí, Romanos, que a gente já volta. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 21. Amém? Essa era a condição de todos nós. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Olha o que Paulo fala. E a vós outros, ele está escrevendo para quem? Para crentes. Mas ele está lembrando os colossenses. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, opa, que maravilha, olha a graça, olha a salvação. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas qual era a nossa condição? Estranhos, e as nossas obras eram o quê? Malignas. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, no pacto das obras, amém? As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para quê? Para a morte. Todo fruto dos pecadores é para quê? Para a morte. Porque não há nada que o homem pecador faça que não tenha pecado, ou que não esteja contaminado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Amém? Então, tudo isso, amém? Frutificava. A nossa vida, a vida de um homem pecador vai ter um fruto lá na frente, a morte. Amém? É um fruto mau. Amém? Não é o fruto do Espírito. Estávamos, irmãos, no império das trevas, como diz a Escritura. O pecado nos escravizava. Amém? E tentava-nos, ou tentava cada parte do nosso ser. Amém? Éramos corruptos, maus e completamente pecaminosos. Então uma pergunta surge: pastor, se essa condição de depravação e corrupção humana, será que ela significa que todo ser humano irá chegar num grau máximo de maldade enquanto viver? Se essa é a condição, essa condição corrupta que o homem se encontra, significa que sem a ação de Deus esse homem vai chegar ao máximo
da maldade enquanto ele puder viver? A resposta é não. Amém? O homem não chega. Se você pegar aí, alguém pode falar assim, Stalin ou Hitler chegou ao máximo, né? Eram homens muito maus, né? Amém? Mas não chegaram ao máximo. Amém? A palavra de Deus fala que Deus tem misericórdia. Amém? E coloca uma consciência que pesa até mesmo naqueles que chegam a graus tão grandes de perversidade. Amém? Lucas capítulo de número 6. Amém? Porque se Deus permitisse que chegássemos ao grau máximo, verdadeiramente, eu falo pela misericórdia de Deus, com temor e tremor, o homem seria verdadeiros demônios. Amém? Agiríamos totalmente como animais selvagens e ferozes. Mas Deus, aleluia, pela consciência que pesa, aleluia, pela ação e pela oração dos justos, refreia o mal que o homem pode chegar. Lucas capítulo de número 6. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 33. Jesus fala bem assim em relação aos ímpios. Lucas 6, 33. Preste atenção no começo também, né? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então os pecadores vivem nessa troca de favores, né? Amém? Me fez o bem, eu faço o bem para você. Se a corrupção fosse tamanha e Deus permitisse, ninguém faria o bem a ninguém e nem haveria essa troca de barganha. Amém? Faço o bem para mim, eu faço para você. Amém? E veja, presta atenção nas palavras de Cristo, que são palavras de vida eterna. Não há recompensa para isso. Amém? Romanos capítulo de número 2, para reforçar um pouco mais. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 14. Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, lei escrita, amém? Eles não têm, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, a lei de Deus está encravada no coração de qualquer homem, amém? E essa lei pesa na consciência, aleluia? Então é refreado a ação pecaminosa. O homem pensa, amém, 2 vezes antes de cometer determinado pecado. Isso é Deus controlando a maldade no coração do pecador, porque se Deus não faz isso, o homem verdadeiramente viraria demônios. Logo, um descrente, um ímpio, irmão, pode sim, e é capaz de atos de bondade, amém? Benevolência e altruísmo, eles são capazes. E nós, como cristãos, alcançados por graça, podemos sim apreciar, amém? A bondade, a beleza, a honestidade que muitas vezes os descrentes fazem. Amém? Você pode reconhecer. Amém? Você sabe que aquela pessoa não é cristã, nega Cristo, não há qualquer problema em você falar, ele fez uma boa ação. Amém? Ele fez algo em conformidade com a lei de Deus. Não há qualquer problema nisso. A questão é que nós temos a mente de Cristo. E a palavra de Deus já nos iluminou. Nós sabemos que é bom, né, que o homem pecador pode fazer. Mas a mente de Cristo já nos iluminou. Porque até aquilo que o homem mal faz, vem de quem? De Deus. Por essa ação que Deus faz na consciência, através da lei encravada no coração. Por isso que Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra, né, de alteração. Nós sabemos pela palavra de Deus que nenhuma dessas coisas, ou seja, dessa bondade dos descrentes, tem qualquer mérito diante de quem? De Deus. Amém? A palavra deixa bem claro isso, Isaías 64, 6. O homem não consegue ter mérito diante de Deus
o homem descrente, o homem sem estar unido com Cristo, através das suas bondades, através das suas benevolências. Isaías 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como o quê? Como imundo. Amém? E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com o vento se arrebentam. As boas, o cristão reconhece a beleza, o altruísmo de um ímpio que faz algo bom, mas aquilo diante de Deus fede. Amém? Essa que é a realidade. Nós somos como um imundo. A imundícia aí é alguém leproso. Amém? Alguém que está com lepra, a lepra na sua pior condição, onde o leproso fede à distância. Amém? Mas esse leproso se veste todo bonito. Amém? Coloca um terno italiano, eu nem sei o nome dos ternos italianos, esses pastores por aí, esses hereges sabem, né? Mas um terno bonito, um sapato, pensa num leproso, todo bem vestido, com roupa de seda, é bonito. Nós olhamos assim, que maravilha, mas logo o cheiro da podridão vai entrar em nossos narizes, e a roupa não vai fazer qualquer mais sentido para nós. Deus não se deixa se iludir pela roupa. Nós podemos ser iludidos, podemos ver beleza, sem dúvida nenhuma, mas Deus fede nas narinas de Deus. São atos imundos, trapos de imundícia. Ninguém será salvo por essas coisas. Romanos capítulo de número 3, para reforçar um pouco mais. Amém? Romanos capítulo de número 3, versículo de número 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Preste atenção, irmãos. A queda de Adão em pecado e a depravação total que se seguiu a ela, amém, contaminou cada aspecto da descendência de Adão. Amém? Então a queda de Adão o que se seguiu a ela, que é a depravação, amém, contaminou cada aspecto da descendência de Adão, ou seja, de toda a humanidade. Coração, mente, personalidade, emoções, consciência, razão e vontade estão todas o quê? Corrompidas. Amém? Lembre-se, irmão, acho que foi uma palavra inicial, apesar de eu usar todos esses termos, coração, mente, personalidade, tudo isso se refere ao quê? À parte espiritual do homem. Amém? Por isso que Paulo fala, vocês estavam mortos em delitos e pecados, vivos na carne. Amém? Mas espiritualmente mortos. Amém? Não é tricô, né? Não é alma, espírito e corpo, mas é a parte espiritual, que você pode chamar de coração, de alma, né? A Bíblia fala isso, né? Emoções, consciência e o corpo. Mas essa parte interna espiritual, sem Cristo, está morta, delitos e pecados. A nossa vontade é inclinada somente para o mal. Amém? É isso que aconteceu com a queda. Fica bem claro em alguns textos, talvez o mais famoso, Jeremias 17, 9. Amém? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, ou seja, enganoso é a nossa alma, a nossa consciência, as nossas vontades nos enganam, elas são inclinadas, amém? Sem Cristo, elas são inclinadas apenas para o mal, é enganoso. O homem traça o seu caminho, mas os caminhos do homem levam apenas para a morte. Parece ser bons os caminhos dele, mas a Bíblia fala, são caminhos de morte, amém? Porque o morto não pode caminhar, aleluia, na vida, amém? Não pode caminhar num caminho de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E são poucos que acertam com esse caminho, porque o caminho
é que nos conduz. Não é nós que andamos no caminho, é o caminho que nos conduz. E esse caminho é Cristo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O homem não conhece. Quem conhece? Deus. Deus sabe. João, capítulo de número 8. Veja a nossa condição, irmãos, longe de Cristo. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8. Versículo de número 44. Jesus é bem claro. Forte o que Jesus está falando, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Está entendendo? Que é interno. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas têm o costume de falar, né? Todos nós somos filhos de Deus, né? Ao contrário, vós sois filhos do diabo. A grande maioria da humanidade não é filha de Deus. Quem é filho de Deus, irmãos? A todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O resto é criatura. Mas se a gente se aprofundar e crer como a palavra ensina, não é apenas criatura, são filhos do diabo. Ou você é filho de Deus, ou filho do diabo, não há como escapar. Ou você está no reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, ou você está no mundo, no império das trevas. Não há, irmãos, como agradar ao Deus vivo fora da união com Cristo. Não há como agradar ao Deus vivo, como o Catecismo de Heidelberg nos ensina, sem um mediador perfeito, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não há como agradar a Deus. O homem descrente é incapaz de amar a Deus, ele não tem a capacidade de amar a Deus. A pessoa pode até falar da boca para fora, mas na hora que verdadeiramente importar, o que vai sair dela é o que está no coração, e ela não vai amar o Deus que se revela nas Escrituras. Esse é o ponto. Falar que ama a Deus é muito fácil, irmão, qualquer um fala. Eu creio em Jesus. Quando Paulo fala para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a Bíblia não fala que ele foi lá e falou assim, tá bom, põe a mão no peito. Não fala isso. A Bíblia não fala isso. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se aconteceu isso, a Bíblia se cala. A Bíblia fala somente que Paulo pregou o Evangelho, logo em seguida, a ele e a família dele, e houve ali salvação. Mas não fala que ele se levantou na frente de todos os outros presos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E Paulo fez uma oração ali para ele e resolveu. Qualquer um pode falar da boca para fora que crê em Jesus e que serve a Deus. Mas a grande realidade é que o homem que não está unido com Cristo, por graça mediante a fé, ele é incapaz de verdadeiramente amar ao Deus que se revela nas Escrituras Sagradas e através da sua criação. Pode reparar, irmãos, quantos de nós que nós já conhecemos, que se diziam crentes, mas quando tem conhecimento da revelação de Deus, fale da ira de Deus e você vai ver pessoas que se dizem crentes, falam, esse Deus eu não quero. Ela não consegue amar o Deus que se revela através das Escrituras. E qual é o Deus que se revela através das Escrituras? Ele é amor, nós cantamos aqui, ele é sempre amor, mas ele é ira. Ele é bondade, mas ele também é justiça. Ele tem misericórdia, mas ele também é santo. E esse Deus que não perdoa o culpado, não, ou melhor, não tem como inocente culpado, porque ele perdoa, senão nós não estaríamos aqui salvos. Ele perdoa sim o culpado na pessoa de Cristo.
mas não tem por inocente o culpado e vai punir com ira a maioria dos crentes da nossa geração, ou boa parte dela, não quer. Ele não consegue amar o Deus que se revela nas Escrituras, nem o Deus que se revela através da criação. Romanos 1,18 deixa muito claro isso. É necessário que Deus dê o quê? Vida, para que haja amor. É necessário que Deus ame primeiro, para que o homem possa amar a Ele. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O homem pecador não consegue amar a Deus se Deus não intervir, se não houver um mediador santo, puro, aleluia, entre nós e Ele, Jesus Cristo. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pelo quê? Pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos visíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Eles não conseguem. Eles são o quê? Inimigos de Deus. Deus se revela primeiramente a todo homem através da sua criação. E o homem não quer se curvar diante do Criador. Não quer. Não se curva. Não há inocentes. Todos são culpados. Deus se faz revelar pela sua criação. Há um Criador, há um Deus divino, mas Paulo, inspirado, fala: eles retêm essa verdade pela sua injustiça, pela sua maldade. Eles não querem, eles não conseguem amar o Criador. Não consegue. O homem descrente é incapaz de verdadeiramente obedecer de coração e com motivos corretos. Amém? Lembra-se que a gente falou? O homem ímpio, ele pode fazer e a gente reconhece, mas os motivos são incorretos. Os motivos são os mais pecaminosos. No mínimo, o homem pecador, aleluia, quer simplesmente buscar autojustiça, e isso leva milhões ao inferno. Ele é incapaz de entender as verdades espirituais, não é? Ele é incapaz de obedecer de coração e com motivos corretos. São incapazes de entender as verdades espirituais. 1 Coríntios capítulo de número 2. Hoje nós vamos folhear bem a Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural, ou seja, o homem pecador, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. São incapazes, eles não conseguem, e não se podem entendê-las, porque elas se discernem, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritual. Se ele está morto espiritual, como é que ele vai discernir aquilo que é vida? Amém? Há necessidade de um agir de Deus. Amém? Eles são incapazes de ter fé genuína. Amém? Logo, incapazes de agradar a Deus e a buscá-los. Eu tenho muita fé. Você não precisa de muita fé. Você precisa da fé verdadeira. E essa fé verdadeira é o quê? É dom de Deus. Então o homem não pode ter fé genuína, ele tem uma fé carnal. O homem natural, ele tem uma fé carnal. E isso não possibilita ele a buscar e a agradar a Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1 e depois o 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. E aí no versículo de número 6 fala o quê? De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar
a Deus. É impossível agradar a Deus sem a fé dom de Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardor dos que o buscam. Mas você vai falar assim, mas pastor, e as religiões que buscam a Deus? Não buscam. Não há um sequer. Ninguém busca a Deus. Se Deus antes não buscar o homem. Amém? É necessário que aquele que se aproxime e busca a Deus tenha fé, e a fé é dom de Deus. Por isso, Paulo fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em quê? Em delitos e pecados. É linda a inspiração da palavra na vida de Paulo e de todos os homens que escreveram a Bíblia. Paulo poderia ter começado, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Paulo fala, Ele vos deu vida. Quando? Quando era bom, não quando você estava morto em delitos e pecados. O dom da fé veio sobre você, a graça te alcançou, o Espírito te regenerou, aí veio vida, aí você nasceu de novo. Amém? Porque senão, não poderia. O homem sem Cristo, morto em delitos e pecados, não tem capacidade para fazer o bem espiritual. Abre lá em Tiago, o que seria esse bem espiritual, irmãos? Abre lá em Tiago, olha o que Tiago fala dos justificados. Vou repetir, o homem sem Cristo, morto em delitos e pecados, não tem capacidade para fazer o bem espiritual. Tiago fala bem assim dos justificados, olha só, que coisa linda. Isso aqui, muita gente vai se espantar com isso aqui, né? Creio que a igreja não, mas talvez sim, não sei. Paulo fala assim dos justificados, tá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Veja só, ele fala assim, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ou do justificado. Ou seja, há um poder, não é? Muito pode, né? Aqui, ó, orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. O homem espiritual não pode fazer isso. Ou seja, o homem que não é espiritual, né? Não pode fazer isso. O homem descrente é incapaz de produzir obras para a própria salvação, para salvar ele dos seus próprios pecados. Então, quando um homem pecador, irmãos, dobra o seu joelho, amém, e ora, Deus escuta, não é? Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, mas Deus não recebe, amém? Agora, quando a graça nos alcança, Deus não apenas olha a nossa oração, Ele nos vê secretamente, e cada oração nossa, te colocaram no grupo da igreja uma frase bonita, amém? Quando nós oramos, amém? Alcançados por graça, com certeza Deus ouve e atende. Vem a resposta ou a consolação virá. Amém? É certeza. Quando um cristão, um homem salvo ora, a resposta ou no mínimo a consolação vem. Isso é maravilhoso. A humanidade caída não tem capacidade de desejar, de entender, de crer ou aplicar a verdade espiritual. É impossível. Irmãos, como nós já dissemos, o pecado original é que colocou todos os filhos de Adão nesse estado de depravação, não é? É o pecado original que colocou. Romanos 5,12. Amém? Vou reforçar mais um pouco. Romanos 5,12. É o pecado original que colocou todos os filhos de Adão nesse estado de depravação. Romanos 5,12. Romanos
5, 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, a culpa é do pecado original, amém? Através do pecado de Adão entrou, Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, a desobediência de Adão tornou todos, amém? Pecadores, amém? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E 1 Coríntios 15, 22, amém? Pecado original, ou seja, a queda de Adão, é que levou todos os seus filhos, ou toda a sua descendência, à depravação. 1 Coríntios, capítulo de número 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. É assim que a palavra nos ensina. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas olha só, porque assim como em Adão todos morrem, amém? Já nascem mortos espiritualmente. A culpa é de quem então? Da queda de Adão, do pecado original. A Bíblia fala isso, amém? A Bíblia aponta para Adão. Adão era o representante, ele pecou, ele morreu, todos nós morremos, amém? Pecado original. Mas alguém pode perguntar assim: a Bíblia ensina isso? Pastor, ensina. Aí uma pergunta pode surgir: calma aí, se a Bíblia ensina que eu já nasço morto por causa do pecado de Adão, se somos pecadores desde o nascimento e nunca tivemos uma natureza moralmente neutra, amém? Como posso ser responsabilizado por Deus por ser pecador? A resposta é muito simples. Ora, é exatamente pelo pecado original que a nossa natureza é corrupta, amém? E esta é a razão pela qual a culpa pelo pecado é uma questão tão séria. O pecado flui de dentro da nossa alma. Consciência, vontade, tudo está corrompido. E por causa dessa natureza corrupta é que cometemos o quê? Atos pecaminosos. Porque se nós somos pelo pensamento, por exemplo, de Pelágio, o homem nasce neutro, né? Mas a questão é a seguinte: tá bom, Pelágio, o homem nasceu neutro. Cadê os santos? Porque se houvesse neutralidade, amém? Haveria pessoas verdadeiramente que conseguiriam, pela sua própria força, serem santos na terra, não é verdade? Mas aí qual é a desculpa de Pelágio, de qualquer um aí que pense assim? Não, é o meio que corrompe. O meio que corrompe, a palavra não nos deixa enganar, né? Adão, maldita é a terra por vossa causa. Não é o meio que nos leva a pecar, é a queda de Adão que transtornou todo o meio. Ou seja, ele é vítima da sociedade. Como vítima da sociedade? A sociedade faz parte o pecador é a sociedade, amém? Não existe isso. O meio é que leva a pessoa a pecar, a praticar. Não existe isso, não existe meio. O homem é que corrompe o meio. Adão fez isso, transtornou toda a criação de Deus nesse sentido, amém? E nós continuamos a fazer aquilo que o nosso pai fez. Nós transformamos o meio, não é o meio que nos transforma, amém? Pelágio errou e errou feio, amém? A culpa é exatamente essa. Marcos capítulo de número 7, Jesus é bem claro. Eu não consigo fazer o bem. Marcos capítulo de número 7, versículo de número 21. 7, 21. As palavras de vida eterna de Cristo. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam
o homem. Amém? Ninguém nasce neutro. Amém? Todos nascem inclinados a quê? A pecar. O pecado original que nos faz nascer pecadores é tão merecedor do castigo eterno quanto todos os nossos atos pecaminosos. Amém? Vou repetir. O pecado original, se você tirar o pecado original, irmãos, amém? Como muitos querem fazer, amém? Você está dizendo simplesmente que há a possibilidade de ter pessoas santas. Mas a realidade da vista, até o homem mais ruim vai perceber que a humanidade não anda muito bem, não é? Né? Houve muitas épocas de pensamentos, né? Do final do século XIX para o século XX, havia uma tendência de, não, vamos conseguir, o homem vai conseguir melhorar tudo, amém? Nós vamos conseguir transformar, esse é o pensamento, amém? E continua, irmãos. Tem um comercial muito bonito aí na televisão. Eu falei para minha mãe, isso aí é heresia pura, mãe. Não vou saber aqui explicar, mas a moça no final de contas fala assim, está tudo nas nossas mãos. Eu falei, né? Vamos salvar o planeta, está tudo nas nossas mãos, mude. Não está nas suas mãos, vocês não são deuses. Mas havia, né? Veio 2 guerras mundiais, acabou tudo, não teve melhora nenhuma, né? Não tem, a humanidade não consegue. E esse pecado, esses atos pecaminosos, tanto quanto o castigo, o pecado original, são merecedores do castigo eterno. Cristo veio exatamente para perdoar ambos. Abre lá em João 1, 29. Evangelho de João. Jesus morreu pelos meus pecados, não é? Mas não só pelos seus pecados, mas pelo pecado original. Amém? Veja o que João fala. 1:29. Preste bem atenção, vamos ler com calma a palavra de Deus. João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está assim na sua Bíblia? Todas estão no singular, não é? E está certo, está errado, não é erro de tradução, não. Amém? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. De que pecado João está falando aí? Qual é o pecado que estava sobre o mundo, que leva o homem a morrer, nascer morto espiritualmente? O pecado original. Ele é que tira. Quem? Jesus. Jesus sofreu o castigo do pecado de Adão, para que aqueles que creiam nele possam ser salvos, porque se o pecado original não fosse perdoado, nós estaríamos condenados. Mas não só isso. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Que coisa linda. Por isso que nós cantamos aquele louvor. Grande é a salvação do nosso Deus. Não é uma salvação pequena, não é uma salvação pela metade. Pedro, 1 Epístola de Pedro 2:24. 2:24. Carregando sobre ele mesmo, Jesus, né? Em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos, está no plural aí, irmão? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o Cordeiro de Deus veio para quê, irmãos? Para nos salvar. Morte substitutiva. O que estava sobre Jesus? O que foi imputado sobre Jesus? O pecado de Adão, que estava sobre toda a humanidade, e cada um dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Grande é a salvação do nosso Deus. E a ira de Deus vem sobre Jesus por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados.
todo perdão. Irmãos, tanto a culpa como o castigo do pecado original, como a culpa e o castigo de todos os nossos atos pecaminosos são expiados quando, por graça, mediante a fé, cremos em quem? Jesus Cristo. Amém? Preste atenção. Porque alguém pode falar assim, não, o pecado original já foi tirado, o mundo já está livre. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra de Cristo já está feita, mas ela é efetivada quando cremos. Amém? Então vou repetir. Tanta culpa e castigo do pecado original, como a culpa e o castigo de todos os nossos pecados particulares ou atos pecaminosos são expiados. Amém? O que é expiação, irmãos? Amém? Aplacou a ira de Deus. Amém? Já não é mais ira. Amém? São expiados. Amém? Aplacou a ira de Deus sobre nós. Mas quando isso acontece? Quando por graça, mediante a fé, cremos em Jesus Cristo. Irmãos, não caia na falácia, já estamos indo para o fim, do evangelho da autoestima, do evangelho coach, né? Coach fala. Onde o homem é visto como um ser bom e que naturalmente a bondade flui dele, né? Como é o nome daquela menina lá? Priscila Alcântara, né? Você não é mais pecador, somos pecadores, irmãos, salvos por graça. Amém? Não caia nessa heresia. Veja o que a palavra de Deus fala, amém? Lucas 18. Ai, o homem é bom. A cegueira é tão grande, irmãos. Alguns anos atrás, um romanista veio falar para mim, não, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu olhei para ele e falei, antes da queda, né? Ele olhou assim para mim, antes da queda. Depois da queda, acabou. Não, mas ainda somos a imagem. Queda, acabou. Nesse sentido de salvação, por obras que você está falando aí, não tem como. Fui lá para Paulo, né? Para Romanos 3, aí o cara já ficou meio assim. A palavra está dizendo. Você está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus que podemos nos salvar? A Bíblia não fala isso. Amém? Me engano. Lucas 18, versículo de número 13. Texto que Gabriel, um tempo atrás, trouxe, que a gente está sempre falando aqui, não é? Lembrando, Lucas 18, 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, salvo, aceito diante de Deus para a sua casa, e não aquele, o que se achava bom, que estava cheio de autoestima, amém? Não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Presta atenção, Jesus não censurou aquele homem, né? Como muitos mestres falsos estão censurando o povo de Deus. Não quer que o povo de Deus se arrependa. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu sou um pecador. Não, irmão, é assim que eles falam. Não fale isso de você. Amém? Você não é pecador. Se valorize. Está cheio de mestres falsos dizendo isso para os cristãos. Amém? Se valorize. Amém? Jesus não fez isso. Está escrito aqui que Jesus falou, não. Você é ouro de Ofir, você é precioso. Jesus não. Jesus não censurou aquele homem por a sua baixa estima, não é? Ao contrário. Jesus aprovou, amém? E Deus o justificou. Jesus falou, esse foi aprovado, amém? Esse que se humilhou diante de Deus, que sabia que era o quê? Um miserável pecador. Jesus aprovou e Deus o justificou. O publicano, por graça e misericórdia de Deus, tinha finalmente chegado ao ponto em que viu pelos olhos da fé
a si mesmo como realmente ele era. E o que ele era, irmãos? Um pecador miserável. A graça de Deus o tornou de tal maneira, o tomou, de tal maneira que levou a sua boca a falar aquilo com que Deus encheu o seu coração. Amém? Uma autocondenação. Amém? Eu sou um pecador. Não foi isso que aconteceu com Isaías, né? A graça de Deus leva a gente a reconhecer quem nós somos. Amém? Apenas pecadores. Salvos por quê? Por graça, por amor incondicional. Amém? Porque se fosse condicional, estaríamos perdidos. Isso aconteceu exatamente com Isaías e acontece com todo aquele que verdadeiramente é salvo. Isaías, capítulo de número 6. Aquele puritano, ou publicano, desculpe, aquele publicano foi levado, tomado de tal maneira pela graça de Deus, que Deus fez ele confessar com a sua boca, ou seja, o coração fala o que está cheio de coração, amém? E declarou autocondenação para ele mesmo. A mesma coisa aconteceu com Isaías, a mesma coisa acontece com todo que é salvo, amém? Ele não se acha bom, amém? Isaías viu a glória de Deus, Isaías viu o próprio Deus, a santidade de Deus, amém? Então disse eu, ai de mim. A palavra ai aí significa maldição, amém? Isaías está se amaldiçoando. Ai de mim, não há salvação para mim, estou amaldiçoado, eu vi o Senhor, como é que eu posso sobreviver? Eu que sou pecador, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando Deus vem até nós, quando Deus se revela a nós, não é a nossa autoestima que aumenta, amém? Eu sou o ouro de Ofir, eu sou coisas lindas, eu sou o quê? Pecador. A verdade, irmãos, é que não há momento onde a autoestima de um homem, preste atenção, está mais saudável. Não é quando ele fica na frente do espelho, eu sou bom, eu vou conseguir, eu sou amado de Deus. Não que você não seja, mas sabe quando é que a sua autoestima está mais saudável? Amém? É quando, por graça soberana, você reconhece que você é o quê? Pecador. Que a culpa não é de ninguém, que a culpa não é da sociedade, que a culpa não é do seu colega de serviço, que a culpa não é do seu filho, que a culpa não é do seu pai, que a culpa não é de nada. É você que é ruim, é você que é mau, amém? É você que é pecador, amém? Quando você reconhece por graça soberana isso, a sua autoestima está saudável. Isso é verdade. A verdadeira alegria não está em coisas materiais, nem em ficarmos dizendo para nós mesmos, ou entre nós, né? Vira para o lado aí, irmãos, diga aí, né? Não tem isso nas igrejas, né? Você é escolhido de Deus, você é amado, você é ouro de Ofir, amém? Você tem um valor, né? Tinha uma canção, né? Você tem um valor. Apesar que tinha algum sentido, né? O Espírito Santo se encontra em você. Amém? A verdadeira alegria, irmãos, acompanha todo filho de Deus. Amém? Que se humilha, ou que se humilhou e se humilha diante de Deus, buscando por misericórdia. Ou você acha que o coração daquele homem não se alegrou quando ele saiu justificado diante de Deus? Amém? Vou repetir. A verdadeira alegria acompanha todo filho de Deus que se humilha ou que se humilhou diante de Deus, buscando por sua misericórdia. Não somente alegria, mas paz com Deus.
e um verdadeiro sentido de valorização própria. Amém? Veja bem, irmãos, nós reconhecemos um valor próprio, mas o sentido que Deus nos manda. Amém? Não é somente alegria, mas paz com Deus e um verdadeiro sentido de valorização. Não esse que os falsos profetas querem impor sobre as pessoas. Amém? Você tem que se sentir bem, melhor, né? A valorização própria que Deus nos dá é muito diferente. Essa valorização própria que nos é garantida única e exclusivamente pela graça de Deus a todo aquele que Ele adota como seu filho. Qual é essa valorização própria, pastor? E a gente encerra com isso, Romanos 8,15. A única coisa que vai sair dos nossos lábios como valorização própria é essa aqui que está em Romanos 8,15. Olha que coisa linda, irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Amém? Quando o medo vem junto com a graça, o medo é tirado e vem o quê? Temor. Olha que coisa linda, irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. O Espírito, qual é a sua valorização, irmãos? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O único valor que nós temos é que Deus é nosso Pai. Esse é o único valor. Amém? Esse é o único sentido de valor que nós temos. Nós somos, por graça, pela ação do Espírito, filhos de Deus, e podemos clamar, e Deus nos ouve, porque Ele é o nosso Pai. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém?